Bom dia, irmãos. Abram a Escritura Sagrada no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. E acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo 29 até o versículo 37. Daniel 4, versículo 29 até o 37. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua santa palavra, que não pode falhar. E reconhecemos nesta manhã a nossa pequenez diante do Senhor e diante da tua palavra. Senhor, pedimos-te em nome do teu santo Filho Jesus que tu ilumines o nosso entendimento, para que possamos compreender a verdade que é a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a divisão do nosso texto pode ser feita da seguinte maneira. Do versículo 1 até o 3, nós temos a descrição do edito do rei Nabucodonosor para todas as nações da terra, bem como aquilo que Deus fez com ele. Ele exalta a grandeza de Deus nesses primeiros 3 versículos. A partir dos versículos 4 até o 18, nós temos Nabucodonosor tendo mais um sonho, mais um daqueles seus sonhos. E nós percebemos mais uma vez o fracasso dos seus oficiais, o fracasso da religião da Babilônia. Dos versículos 19 até o 27, nós temos a interpretação do sonho por parte do profeta Daniel, que estava lá, e o conselho do profeta Daniel para o rei Nabucodonosor. E a última parte, nós podemos dividir dos versículos 28 até o 37, onde nós percebemos a soberba do rei Nabucodonosor, o seu esquecimento das advertências divinas, sua loucura e o seu restabelecimento. Nós vimos que durante todos os 4 primeiros capítulos do livro do profeta Daniel, Deus tem agido por meio dos seus servos na Babilônia. Ele leva o seu povo para lá e mantém o seu remanescente fiel. Nós já vimos que eles foram fiéis, não comendo comidas que não poderiam comer. Nós já vimos que Daniel foi o único a poder interpretar o sonho do rei. Nós vimos no último sermão que eles não se curvaram mediante a um decreto do rei para que se prostrasse diante de uma estátua. Mas agora nós estamos diante da personagem Nabucodonosor.
Você conhece alguma pessoa soberba? Pense aí. Se você conhece alguma pessoa soberba, você sabe o que Deus faz com pessoas soberbas? Ou qual é o parecer do Senhor diante de alguém soberbo? Nós veremos isto no sermão de hoje. Como Deus reage à soberba de um homem que reluta para abandonar a sua arrogância e ser uma pessoa humilde. Nós percebemos que Nabucodonosor escreve um edito. Obviamente que quando ele está escrevendo a primeira parte deste capítulo, tudo já aconteceu. Ele diz que pareceu por bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para com ele. Ele exalta o nome do Senhor de uma forma como ele não tinha feito antes, já nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 4. Ele diz: o seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Anteriormente ele tinha escrito para que ninguém zombasse de Deus, mas agora ele reconhece a grandeza do Senhor. Este homem foi humilhado e nós veremos isto agora. Mas aqui no seu prólogo do seu edito, ele já no início reconhece que o Senhor é soberano e que o Senhor foi bondoso para com ele. Sem perder isto de vista, entendamos o que significa esse edito para Nabucodonosor e para o mundo antigo. Porque ele escreve para todas as nações da terra. Para Nabucodonosor, rei da Babilônia, isso significa praticamente todos os povos conhecidos. Porque todos estavam sobre ele, estavam sob o seu governo. Se fosse nos dias de hoje, imagine você, alguém famoso querendo que todas as pessoas do mundo saibam o que aconteceu com ele. O que ele vai e faz? Ele posta no Facebook. Ele vai lá, faz um texto: olha, isso aconteceu comigo, isso está para acontecer, e todos ficam sabendo. O caráter deste escrito do capítulo 4 é este. Nabucodonosor, agora já com uma outra percepção, ou com outro sentimento, que não é o sentimento que nós vamos ver que ele tinha durante os acontecidos, ele deseja que todos venham a saber o que Deus fez com ele. Isso já demonstra humildade. Mas ele começa a narrar a partir do versículo 4, onde nós temos o seu sonho, a descrição do seu sonho e o fracasso da religião. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Ou seja, é muito possível que ele estava sem guerras. Ele estava retornando de guerras, estava no momento de paz, estava ali vislumbrando as suas conquistas, o seu palácio. Estava feliz, mas ele teve um sonho. E nós já vimos nos outros sermãos como os sonhos de Nabucodonosor eram perturbadores para ele, ao ponto de tirá-lo das estribeiras, ou tirá-lo da sua razão, fazer com que ele fizesse coisas terríveis. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Ele segue novamente o seu ritual. Ele tem um sonho que lhe traz perturbação, lhe tira da sua paz. O que ele faz? Ele escreve um decreto e manda chamar todos os oficiais capacitados para fazer a interpretação desse sonho. Meus irmãos, estes homens, nós sabemos já quem são eles. Eles eram os astrólogos, eles eram os feiticeiros, eles eram os caldeus, eles eram especialistas na interpretação do sonho. Isso tem um nome. Quem estuda isso, hoje em dia, estuda o onirismo. É a ciência da interpretação do sonho. Ela é exata? Não, não é. Mas essas pessoas, elas faziam só isso. Elas eram mágicas, elas eram feiticeiras, e elas se consideravam capazes de interpretar qualquer sonho das pessoas. E é o que acontece de novo. E Nabucodonosor segue o seu ritual, mesmo sabendo que já tinha fracassado anteriormente. Quando nenhum deles pôde dar o sonho ao rei, porque na outra ocasião, o rei não revelou o sonho. E também eles não puderam interpretar o sonho. Mas agora é diferente.
O rei está com outra disposição, ele está contando o sonho. Ele conta o sonho para esses oficiais e eles não puderam, eles fracassam novamente. Versículo 8. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo. Então ele conta o sonho. De novo, agora para Daniel. Ele registra todo o sonho. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, desçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens, constituir sobre eles. Ele conta tudo isso para o profeta Daniel. Mas a pergunta que nós devemos fazer neste momento, na altura exata que estamos do livro de Daniel: por que Nabucodonosor, sabendo que os seus oficiais já tinham fracassado, e somente Daniel tinha sido capaz de revelar o seu sonho, por que ele não cortou o caminho? E neste exato momento, em vez de chamar todos aqueles caldeus, todos aqueles feiticeiros, os seus astrólogos, os seus especialistas, por que ele não chama primeiro Daniel à sua presença? Porque o texto no que nós lemos, Daniel é trazido por último. É depois do fracasso deles. Meus irmãos, podemos considerar um protocolo, mas também podemos considerar que Nabucodonosor estava com medo de ouvir a verdade. Eu acabei de narrar o sonho dele para os irmãos. Por quê? Porque na literatura babilônica, era comum identificar uma grande árvore com um grande rei, com um grande imperador, com um grande ditador. Era comum identificar todos os animais, todas as aves debaixo desse rei, com aqueles que estão sob seu domínio. Então é muito possível que ao sonhar Nabucodonosor, já tenha suspeitado do significado do sonho. Então é muito possível que ele estava com medo de ouvir a verdade. A semelhança de um outro rei, conhecido nas escrituras sagradas, o rei Acabe, que junto com Josafá, reino do sul, rei Acabe, rei do reino do norte, Josafá, rei do reino do sul, estavam juntos para tentar invadir uma cidade. E antes de invadir essa cidade, eles conversam, e Josafá diz para Acabe: não existe algum profeta aqui para que possamos consultá-lo? E ele disse: tem profetas. E eles chamam aqueles profetas, e os profetas falam: vão lá, enfrentem a cidade, derrubem a cidade, o Senhor é com vocês. Mas eles percebem que não tratava-se de verdade aquele pronunciamento dos profetas. Então Josafá, prestando atenção no que estava acontecendo, pergunta para Acabe: mas não tem um profeta do Senhor aqui? Aí ele disse: tem. O nome dele é Micaías. Mas normalmente ele não fala coisas favoráveis a mim. Manda chamar Micaías. E Micaías, profeta do Senhor, o único do reino do norte naquele tempo, traz uma mensagem terrível para eles. É muito possível, meus irmãos, que Daniel tenha sido trazido por último na presença de Nabucodonosor porque ele não queria ouvir a verdade. Porque a verdade nos afronta. Ela nos aterroriza muitas vezes. E é por isso que talvez ele tenha relutado até a última instância, antes de chamar o profeta Daniel. Mas ele não foge de chamar o profeta Daniel, porque ele estava perturbado, ele estava angustiado. E ele o faz. Depois de relatar tudo, nós temos Daniel dirimindo toda esta informação que Nabucodonosor trouxe para ele.
Versículo 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Daniel ficou pasmo. Daniel ficou triste, segundo o próprio João Calvino. Ficou relutante. Não por medo de contar ao rei, porque nós já vimos que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego não tinham medo de nada. Eles tinham temor ao nosso Deus, ao seu Deus. Ele não estava com medo, mas ele estava pesaroso, estava triste, porque ele automaticamente entendeu que todo aquele sonho, como nós vamos ver na narrativa, referia-se a Nabucodonosor, e que havia um decreto da parte de Deus contra ele. Mas o rei, pensando que ele estaria com medo, então lhe falou o rei, ainda no versículo 19, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Nabucodonosor sim pensou, olha, ele não está falando porque está com medo que eu vou fazer alguma coisa contra ele. Então, olha, Daniel, fica tranquilo. Pode contar o que tu está vendo, o que o Senhor te revelou, porque não vai te acontecer nada. Então Daniel, depois de pensar, refletir, ele conta para ele. Com muito temor, aproxima-se do rei e diz, olha rei, eu vou te contar, mas que tudo isso não seja contra ti. Seja contra todos os teus inimigos. Sejam contra aqueles que te odeiam. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese para todos nós que somos servos do Senhor Deus Altíssimo, que estamos incumbidos a pregar o Evangelho às pessoas, não somente os ministros ordenados, mas todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. À semelhança de Daniel, nós precisamos ter um espírito contrito quando pregamos severamente contra os pecados das pessoas, quando trazemos para elas aquilo que Deus revelou na sua palavra. Não podemos em nenhum momento arrogar-nos dizendo, olha, Deus tem isso e isso contra você, porque a palavra diz isso. E ao mesmo tempo pensar, não é contra mim, porque eu não sou assim. Porque se assim o fizermos, seremos semelhante àquele fariseu que dizia, Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens. Meus irmãos, nós devemos ter um espírito humilde quando formos pregar a palavra. E mesmo que sejamos conhecedores de doutrina, e profunda doutrina, devemos manter um coração contrito diante das pessoas que não conhecem o Senhor, por saber que se não crerem no Cristo, o seu destino é eterno em sofrimento. Nós aprendemos aqui uma grande lição com Daniel, que mesmo tendo a chance de declarar ao rei o seu praticamente fim, ele estava olhando, você pisou na igreja de Deus, você tentou queimar os meus amigos. Ele podia pensar assim, mas não foi assim. Ele se condói, ele fica atônito, porque sabemos que era um homem de espírito excelente segundo as Escrituras, e que isso já nos sirva de lição. Então ele reconta todo o sonho para Nabucodonosor. Versículo 23, versículo 22, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Tudo aquilo referia-se a Nabucodonosor e ao Império Babilônico. Agora ele vai falar sobre ao vigilante, o santo que descia do céu, que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passassem sobre ela 7 tempos. Ele conclui dizendo, esta é a interpretação, versículo 24, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Daniel aqui está trazendo para Nabucodonosor, irmãos, uma sentença da parte de Deus, algo direto do decreto eterno de Deus que não pode ser mudado. Tudo aquilo que Deus decretou com relação a todas as pessoas em todas as eras, com relação a toda a história, não pode ser alterado. O que nós percebemos de alteração, por exemplo, nas Escrituras com Ezequias, são aparentes alterações. Mas o decreto de Deus irá cumprir-se tal qual ele é. E Daniel traz essa sentença. Mas tem um motivo porque tudo isso está acontecendo. Há uma expressão-chave em todo o texto que eu gostaria de mostrar-lhes nesta manhã. Nos versículos 17, 25
e 32, há uma mesma expressão para Nabucodonosor. No versículo 17, o rei viu no sonho aquele guardião falando, 17, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Versículo 25, Daniel, ao dar a sentença para o rei, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E por último, versículo 32, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Tudo isso vai se passar com Nabucodonosor para que ele saiba que ele não manda em nada. Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 27. Mesmo o profeta Daniel declarando o decreto do rei, Senhor nosso Deus, ao rei Nabucodonosor, decreto que não pode ser mudado, ele dá um conselho para o rei. Mesmo sabendo que não poderia ser revogado, ele diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Não está dizendo que não vai acontecer. Mas Daniel, o profeta, diz, para de pecar. Para de humilhar as pessoas. Para de ser um tirano. Para de ser orgulhoso. Para de ser arrogante. Versículo 28, a sentença é encerrada com uma conclusão. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Isto aconteceu. Isto que foi sonhado, que foi interpretado por Daniel, dito ao rei, isto aconteceu. Preste atenção agora, irmãos, nesta nova narrativa. Ao cabo de 12 meses, versículo 29, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Passou-se 1 ano, e Nabucodonosor parece que voltou a ficar tranquilo. E com certeza, pelo que nós vamos ver agora, ele não fez nada do que foi orientado por Daniel. Ele está caminhando por entre o seu império. Ele olha e diz, acaso isso tudo não fui eu que fiz? Acaso Babilônia não é hoje o que é e eu não sou o que sou por causa da minha exuberância? Ou por causa do homem maravilhoso que eu sou? Nabucodonosor aqui demonstra toda a sua soberba, toda a sua arrogância. Versículo 31, ele estava dizendo essas coisas. Ele estava falando isso, ele estava batendo no peito, provavelmente dizendo, eu fiz tudo isso. Falava ainda ao rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, já passou de ti o reino, tudo isso não é mais teu. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, versículo 33, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. No mesmo momento que ele arroga para si o fato de ser quem é e do fato de ter o que tem, Deus executa aquilo que tinha prometido fazer. Vem uma voz do céu e diz, tu não tem mais nada. Tu não é mais nada, Nabucodonosor. No mesmo tempo. Veja bem a misericórdia de Deus até aqui, meus irmãos. Ele viu vários sinais da parte de Deus. Ele viu no capítulo 1 que jovens não se prostraram, não comeram comida que era para ser comido. Ele viu no capítulo 2 que eles não se curvaram. Que Daniel interpretou o seu sonho. E disse que havia um rei poderoso sobre todos os reinos. Ele viu 3 jovens dispostos a dar a sua vida para obedecer o seu Deus. Ele foi agora aconselhado por Daniel, o profeta Daniel.
E ele não ouviu a voz de Deus. Ele teve todas as chances possíveis para deixar de ser um homem orgulhoso, para entender que se ele era o rei da Babilônia, Deus o tinha feito rei. Se o seu reino era majestoso e grandioso, maior que todos os reinos da sua época, era porque Deus tinha o feito. Ele não entendeu nada disto, irmãos. Então a sentença de Deus cai sobre ele. Algumas pessoas, alguns intérpretes e bons intérpretes, enxergam o fenômeno acontecido com Daniel aqui como algo chamado por licantropia. Nos dias de hoje é uma doença psiquiátrica que faz com que as pessoas pensem ser um animal, inclusive venha a comer carne humana, venha a agir como um animal, venha a ter um comportamento social totalmente desumanizado. Alguns atrelam isso com a famosa história do lobisomem. Mas o fato bíblico é, Deus fez viver aquele grande rei como um animal que não pensava. Deus destituiu Nabucodonosor de entendimento. Deus fez ele rastejar e comer comida de boi. E o Senhor fez algo pior com ele na sua humilhação. Deus não o matou. Porque se o Senhor tivesse acabado com ele, teria posto fim àquele sofrimento, mas o Senhor não o fez. O sonho falava de uma cepa, de um toco que ficaria preso por correntes. É exatamente aquilo que aconteceu. Ele ficou vivendo como um animal, rastejando. Nós temos aqui a descrição de 7 tempos. Nós não sabemos que tempos são esses. Não tem como saber se foram 7 meses, se foram 7 anos, se foram 7 dias. Não sabemos. Agora nós temos um registro histórico dizendo que Nabucodonosor, depois de ter voltado de grandes batalhas, simplesmente desapareceu. Isso é a história. Ele some, não dá vestígio nenhum mais. E só volta antes de sua morte a reaparecer. Bom, nós sabemos o que aconteceu com ele. A Bíblia nos revela. Ele foi viver entre os bois, entre os animais. Mas perceba o que ele volta a narrar agora no versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Ao final do período de 7 tempos, que nós não sabemos que tempos são esses, mas são 7, ele reconhece que ele volta a pensar, ele volta a entender, e ele percebe onde ele está, o que ele está fazendo, e ele raciocina logicamente: eu era um rei, eu tinha um trono, e agora eu estou entre os animais. Então ele ergue os olhos aos céus e reconhece que há um Deus poderoso, que trabalha com tudo e por meio de tudo, e faz o que quer, quando quer, com quem quer. Esse homem foi deposto do trono, foi colocado no meio do mato, porque foi soberbo diante de Deus. Meus irmãos, talvez alguém possa pensar ao final deste sermão e dizer: bem, Nabucodonosor era um monarca, era um ditador, era um rei, e bem feito, ele foi soberbo, ele deveria ter reconhecido que Deus era soberano, bem feito, mas o que eu tenho com isso? Eu não sou rei. Meus queridos irmãos, o título deste sermão é A Soberba, ou Soberba, um mal que Deus deseja arrancar. E eu preciso dizer-lhes que soberba, altivez de espírito, arrogância, não é peculiar apenas aos grandes desta terra, aqueles que são poderosos, aqueles que têm pessoas sob seu domínio. Qualquer pessoa que nasce depois de Adão está suscetível a ser soberbo. Você pode estar num trono, você pode estar dirigindo uma grande empresa e ser soberbo ou arrogante. Mas também você pode estar sendo um zelador de um edifício. Você pode ser um auxiliar de serviços gerais. E aqui eu não estou menosprezando nenhuma profissão.
Eu só estou dizendo que há grandes profissões e há profissões que não são tão grandes assim. Mas todas têm a sua importância. O que eu quero dizer é que você pode estar no alto ou estar não tão no alto. E mesmo assim ser arrogante diante de Deus. Mesmo assim ser orgulhoso. Como identificar uma pessoa soberba, orgulhosa? Eu vou lhe dar uma dica. Normalmente a pessoa soberba, orgulhosa, é aquela que diz com os seus lábios, abre aspas, eu nasci assim e eu vou morrer assim. E eu não vou mudar. Foi o que Nabucodonosor fez. Guardadas as devidas proporções, ele fez isso. Ele disse, não me interessa isso, eu vou continuar sendo o que eu sou. Até que uma voz veio do céu e você sabe o que aconteceu com ele. Meus irmãos, nesse exato momento eu gostaria de lembrar-lhes de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Este sim, sendo o verdadeiro Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano dos reis da terra, humilhou-se a si mesmo, se fez homem. E as Escrituras ainda nos dizem, no livro de Filipenses, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, ele se fez homem. Durante todo o seu estado foi humilde ao Pai, foi submisso ao Pai. Durante toda a sua vida como homem, mesmo sendo Deus, ele dependia do poder do Espírito Santo para realizar as suas obras. Ele sim era Deus e Rei dos reis, ele não bateu no peito dizendo: meus irmãos, ele não veio para ser servido, para ser servido, mas para servir. O que sobra para nós? Seus discípulos, pecadores, ele não era. Olhemos para Cristo Jesus, o exemplo de Rei soberano, que não tem soberba e nem arrogância, mas sim humildade. Ele mesmo diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, concluindo este sermão, nós vemos que, versículo 36, então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É assim que ele encerra o seu edito, com uma outra postura, uma postura de humildade, não tentando esconder o que tinha acontecido com ele, mas dizendo: querem saber? Eu fui assim, 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 e Deus fez isso, isso, isso comigo, mas Deus quebrou a minha vida e me trouxe de volta. O tema do sermão é soberba, um mal que Deus deseja arrancar. Meus irmãos, o desejo de Deus não é um desejo humano. Aquilo que Deus quer fazer, ele faz e final. Ele não fica desejoso como nós, que desejamos um monte de coisa e não conseguimos realizar metade delas. O que Deus quer fazer, ele faz. E se ele quer tirar a soberba da vida de um de vocês, assim como ele quis tirar a soberba da vida de Nabucodonosor, ele tira. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas dizem que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Rapidamente, eu trago uma aplicação, 4 aplicações para os irmãos. Primeiro, você deve aprender com tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Se você ainda é soberbo, hoje é um bom dia para jogar a soberba no lixo. Não espere passar um ano deste conselho bíblico, desta palavra bíblica. Não acalente mais em seu coração a soberba. Sabe por quê? Porque homens, pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros. Você é inteligente, você erra, você aprende com seu erro. Isso significa que você é uma pessoa inteligente. Mas os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. Eles aprendem observando e dizendo: viu o que aconteceu com ele? Eu vou por outro caminho. Aprenda por meio da instrução que o céu é quem domina e não você. Por isso seja humilde. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.